Não, peraí, ele é brasileiro ou Defante? Pô, eles vão 5, 6 vezes pro jogo, eles vão no banheiro. É brasileiro, Brad? Não, eu sou alemão. Ué, e tu fala português? Assim, bem? Tô falando bem? Muito, não tá? É mesmo. É Mengão. Não, agora eu vi o sotaque, agora eu percebi. Noch einmal Flamengo, immer Flamengo. Flamengo möchte ich immer sein. Meine größte Freude. Que isso, cara? Du scheinst so hell, nur auf dem Tá Meer, cantando aus alemão der mesmo. Dun auf der. Gewinnst. Noch einmal Flamengo, nur du mir Freude bringst. Aí não. Fala, nação rubro-negra, e aí, gostaram do hino do Flamengo na língua alemã? Eu achei que ficou espetacular, e é lógico, os antes ficam malucos, né? O cara é alemão, é Flamengo, ainda canta o hino ao vivo na frente do Cazé. E falando sobre Copa América, o Uruguai foi eliminado. E eu vi uma cena bem curiosa, né? O Arias abraçando pra caramba os jogadores do Flamengo, né? Que estão na seleção do Uruguai. Parece até que ele tá cavando uma vaguinha aqui no rubro-negro, mas é lógico que o Fluminense não vai vender o jogador pro Flamengo. Provavelmente aconteça o que aconteceu com o Pedro. O Fluminense vende lá pra Europa e depois o Flamengo vai e compra o jogador e o Arias cairia como uma luva nesse time do Flamengo, concorda? Sobre Flamengo versus Fortaleza, tudo sobre esse jogo. Em relação a Claudinho e Flamengo, tá tudo certo já, o jogador já deu ok, aceitou a proposta do Flamengo e agora o Flamengo acerta os últimos detalhes com o time do Zenit. E falando sobre o Brasileirão Sub-20, infelizmente o time do Felipe Luiz perdeu ontem na Gávea pro time do Atlético Paranaense, mas se a gente for ver o lado bom, o Flamengo criou diversas oportunidades e não saímos com a vitória porque pecamos muito nas finalizações, mas isso aí com certeza o Felipe Luiz consegue ajustar nos treinos. Essas e outras você se encontra agora na Flagelo TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra falando sobre o mercado da bola. Parece que dessa vez o Claudinho vai pintar aqui na Gávea, no Ninho do Urubu. Vai ser jogador do Flamengo. Isso porque o Zenit já está procurando um outro jogador para a posição. Dessa vez o Zenit aceitou conversar com o Flamengo. E o último detalhe que falta é o valor, né? O Flamengo está oferecendo em torno de 15 milhões de euros, mais 2 milhões de euros por metas batidas, e o Zenit pede 18 milhões de euros. Então, faltam 1 milhão de euros, segundo o Vene Casagrande, 1 milhão de euros para poder a gente conseguir trazer um grande jogador, um jogador que vai encorpar cada vez mais esse meio-campo do Flamengo. E a negociação entre Flamengo e Claudinho, ela já está encerrada, até porque o Claudinho já deu sim para o Flamengo, já aceitou salário, tempo de contrato, entre outros pequenos detalhes. E o Flamengo agora está negociando com o Zenit. A princípio, terá um final feliz. Dessa vez, realmente, a gente vai ver esse grande jogador, cara. O Claudinho arrebentou no Bragantino, tá arrebentando no Zenit, mas o próprio jogador entende que o tempo dele já passou lá no Zenit, não tem mais o que ele fazer, já conquistou tudo pelo Zenit, é um cracaço do time deles, só que os clubes russos, eles não podem disputar os maiores campeonatos da Europa por causa da guerra. Então, não tem mais o que fazer o Claudinho lá. E por causa disso, Claudinho aceitou a proposta do Flamengo. Claudinho, que já era um sonho antigo do rubro-negro. E agora o Flamengo está negociando esses últimos detalhes. Pode ser que nos próximos dias já saia a resposta positiva, ou até mesmo hoje a negociação possa se encerrar com o clube russo. Eu queria saber a opinião de vocês. Tão felizes com essa provável chegada do Claudinho, ou vocês acham que o meio-campo do Flamengo já está recheado de grandes jogadores e o Claudinho será apenas mais um? Na minha opinião, o Claudinho vai encaixar como uma luva nesse time rubro-negro e vai encorpar cada vez mais esse grande elenco que a gente tem, e para mim vai ser um jogador bastante aproveitado pelo técnico Tite. E realmente, né, o Flamengo não tem um time, o Flamengo tem uma seleção. A nação rubro-negra ontem teve a partida entre Flamengo e Atlético Paranaense. A partida foi jogada na Gávea. Terceiro jogo do Felipe Luiz à frente desse time sub-20 e infelizmente a gente perdeu esse jogo. Mas diferentemente da partida contra o Fortaleza, que a gente tomou 3-0 e não viu a cor da bola, nesse jogo, galera, eu sei que perder é horrível, tô boladão que a gente perdeu, mas se a gente for olhar uma outra situação, o Flamengo conseguiu ser um time mais organizado dentro de campo, tá? Apesar dos 2-0, mas os gols que o Atlético Paranaense fez foram gols assim, achados mesmo. Um gol praticamente do meio de campo, o goleiro estava adiantado, acabou até batendo com as costas ali na trave. O primeiro gol que o Flamengo tomou foi um gol bastante atípico,
com uma falha ali, né, um erro ali que o Carbone, lógico, não queria pisar na bola, mas o jogador do Atlético Paranaense tentou dar um elástico, errou, a bola sobrou pro Carbone, camisa número 6 do Flamengo, e ele, infelizmente, quando foi pegar na bola ali, acabou pisando na bola, caiu, e aí culminou no gol do Atlético Paranaense. A gente não pode sacrificar o Carbone, é um jogador que está em formação, acabou errando ali como vários outros jogadores profissionais erram. Então, o Flamengo praticamente deu 2 gols pro Atlético Paranaense, né? Esse primeiro gol foi praticamente dado ali, foi uma infelicidade do Carbone, né, que ele pisou na bola, e o goleiro do Flamengo estava adiantado, não esperava aquele chute do meio de campo, então o Sorriso fez o primeiro gol do Atlético Paranaense e o Luca fez esse segundo gol. Só que o Flamengo criou um caminhão de chances para fazer os gols. Os melhores momentos estão aqui no canal, se vocês quiserem, dão uma olhada ali no vídeo, porque o Flamengo realmente criou bastante. E infelizmente, né, conforme estava acontecendo muito no profissional, agora o profissional deu uma melhorada nisso, pecamos muito nas finalizações. Mais uma vez o Chola foi o jogador mais acionado do Flamengo, jogou muito bem essa partida, mesmo ele não fazendo gol e não dando assistência, ele foi bastante acionado, fez um fuzuê na zaga do Atlético Paranaense, principalmente em cima do lateral direito deles, só que na hora de finalizar pecamos, vários jogadores do Flamengo perderam gols assim que estavam praticamente na cara do gol, o goleiro deles foi muito bem, teve jogador do Atlético Paranaense tirando a bola em cima da linha. Então, galera, não é um cenário de terra arrasada. O Felipe Luiz, ele tá conseguindo começar a fazer um trabalho no Sub-20. Eu já vi um time totalmente diferente daquele time que perdeu pro Fortaleza. Semana que vem a gente vai jogar contra o Corinthians, às 3h30 da tarde, se eu não me engano, na próxima quarta-feira. E não tem nada perdido, os 8 primeiros se classificam nesse Brasileirão Sub-20. Flamengo tem um jogo a menos do que os outros. E é isso, galera. A base do Flamengo tem que se preparar para esse Mundial. O nosso foco total nesse ano é ter um time bom, um time pronto, preparado para jogar dia 24 de agosto contra o Olympiacos no Maracanã lotado. A gente quer o Campeonato Brasileiro, vamos nos classificar nesse Campeonato Brasileiro, vamos ficar entre os 8 primeiros, eu tenho total convicção disso. E lembrando, galera, vamos ter paciência que o Felipe Luiz é um técnico que chegou agora no Sub-20 do Flamengo, tá começando a implementar o seu modo de jogar e o Flamengo tá captando, esse time Sub-20 tá captando pouco a pouco. Eu já vi uma diferença muito grande nessa última partida em relação à organização dentro de campo. Criamos várias chances, agora é treinar finalização, galera. O Felipe Luiz eu tenho certeza que vai dar bom também nesse Sub-20, como deu bom no Sub-17. Vamos apoiar a nossa base, vamos torcer para que eles consigam um resultado positivo sempre, mas se não vier esse resultado positivo, galera, vamos continuar apoiando, porque os moleques jogam com raça do princípio até o fim. Ontem, mesmo perdendo por 2-0, estavam tentando ali, estavam correndo atrás de pelo menos marcar um gol até o apito final. Eles lutam bastante, mas conforme essa troca de técnico aconteceu, o estilo de um é totalmente diferente do estilo de outro. Então, demanda um tempo para poder os jogadores se adaptarem, tá? Então é isso, o recado que eu queria deixar para vocês. Aqui, apesar da derrota que a gente teve, o nosso time criou muito mais do que criou nas 2 primeiras partidas, mas pecamos muito na finalização, e isso é uma coisa que o Felipe Luiz com certeza vai conseguir ajustar nos treinos. Se você viu o jogo e tem uma opinião diferente ou igual, por favor, deixa a sua opinião aqui embaixo do vídeo. O que vocês acharam desse Flamengo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. E hoje, nação rubro-negra, o Flamengo vai enfrentar o Fortaleza no Maracanã às 8 horas da noite, com transmissão exclusiva pelo Premier. O Campeonato Brasileiro teve o início da 16ª rodada na data de ontem. O Vasco venceu por 2-0 o Corinthians, o Bahia venceu por 3-1 o Atlético Paranaense, então encostou no Flamengo. Eles estão com 30 pontos, o Flamengo com 31, já eu mostro a tabela para vocês. E o Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 3-1. Então, com esses resultados, o Flamengo continua, lógico, na primeira colocação, mas é importantíssimo a gente conseguir os 3 pontos hoje em cima do Fortaleza, que está na 8ª colocação com 23 pontos, mas lembrando que ele tem um jogo a menos do que todos os outros. Flamengo está com 15 jogos, né? Tá igualado com os outros times praticamente, a maioria tem 15 jogos, e o Flamengo está na primeira colocação com 31 pontos. Vocês estão vendo aí a tabela do Campeonato Brasileiro, e hoje o Flamengo tem uma dificuldade para essa partida contra o Fortaleza, que é a sua ponta esquerda. Quem jogará lá? Porque o Bruno Henrique não está apto para poder jogar, e nem o Cebolinha. Cebolinha só deve voltar a partir da próxima partida contra o Criciúma. Então, hoje o Tite escolheu o Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, que foi muito bem
bem no Bragantino e não tem tido muitas oportunidades no time profissional do Flamengo. Então, é a chance dele agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. E o Flamengo deve entrar em campo com Rossi no gol, lateral direito Wesley, lateral esquerdo Ayrton Lucas. Na zaga do Flamengo, Fabrício Bruno ao lado do Davi Luiz. Na parte de volante, Alan ao lado de Pulgar. Um pouco mais na frente o Gerson. Aí vem Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedrão como nosso centroavante, né? Pedrão que perdeu a primeira posição ali na artilharia dos jogadores brasileiros, mas tem total capacidade de retomar na partida de hoje, porque, para mim, o Flamengo vai vencer por 2-0 com pelo menos um gol do Pedro. Fortaleza vai jogar fechadinho, tentando aquele ataque maroto, né, aquele contra-ataque, melhor dizendo, maroto, com alguma brecha ali na zaga do Flamengo, porque eles sabem que o Flamengo vai partir para cima. O Flamengo é um time ofensivo, geralmente tem bastante a posse de bola, e hoje será o último desafio que o Flamengo terá na Copa América, né? Sem os jogadores que foram para a Copa América. Até porque nesse fim de semana que o Flamengo jogaria, o Flamengo não vai jogar porque o Inter já tem uma partida marcada e a partida Flamengo e Inter ainda não tem data para acontecer. Então, último jogo, a gente precisa dos 3 pontos para a gente entregar assim de bandeja a liderança para os jogadores que estavam na Copa América e que todo mundo lute para que o Flamengo continue nesse estado que está, né? Jogando um futebol ali com bastante raça, lutando até o fim. Às vezes o resultado não vem, mas a disputa dos jogadores continua até o apito final, né? A raça, a determinação dos jogadores continuam até o juiz terminar o jogo. Então, para mim, 2-0 esse jogo. Se quiserem deixar o palpite de vocês, coloca aqui embaixo do vídeo. Bom jogo a todos. E lembrando sempre, né? Se eles estiverem fechadinhos, vamos explorar um pouquinho a linha de fundo, os cruzamentos e também os chutes de fora da área. E falando sobre os nossos jogadores da seleção do Uruguai. Infelizmente, eles perderam para a Colômbia, até porque hoje em dia não faz diferença, porque eles vão disputar o 3º lugar, então eles não voltariam antes, e acredito eu que a maioria da torcida estava torcendo para o Uruguai ser campeão. Até porque essa disputa do 3º lugar, eles voltam com apenas um dia de antecedência. Então, para eles serem felizes, para eles conquistarem as coisas lá, eu acho que a torcida do Flamengo não ligaria deles conseguirem ter chegado à final, e isso não aconteceu. Eles perderam para a Colômbia, vão disputar o 3º lugar no sábado, e para quem quer saber quando eles vão jogar pelo Flamengo, já a partir da semana que vem, esse quarteto já estará disponível para poder jogar. Pode ser que o Vinha não esteja disponível, porque ele está ali com um desconforto muscular, foi poupado dessa última partida. O Arrascaeta deve ser titular no sábado contra o Canadá, para a disputa do 3º lugar, até porque o De La Cruz ele tomou o 3º cartão amarelo e está fora da Copa América, porque eles só vão disputar mais um jogo por essa 3ª colocação no sábado, e o De La Cruz já é carta fora do baralho por causa dessa suspensão. O Varela trocou soco com os colombianos, né? Teve muita confusão depois da derrota do Uruguai, briga ali na arquibancada entre uruguaios e colombianos, dentro do gramado entre uruguaios e colombianos, e aí o Varela, que estava ali tentando apaziguar, acabou trocando soco com os colombianos. Foi uma partida agitada depois do apito final, que culminou com a Colômbia chegando na final contra a Argentina e os nossos jogadores eliminados, né, dessa disputa pela final, e vai disputar apenas a 3ª colocação. Provavelmente segunda-feira eles já estejam no Brasil, ou vão chegar domingo, ou vão chegar segunda, para se preparar para essa partida importantíssima contra o Criciúma. Então é isso, galera. De La Cruz já está fora dessa disputa de 3º lugar, mas a princípio não vai voltar antes dos outros jogadores, ele vai ficar lá dando uma força para a seleção do Uruguai, e aí, a partir da segunda, os jogadores já estarão aqui no Brasil, já poderão treinar e reforçar o Flamengo para essa partida contra o Criciúma, porque foi muito legal que a gente viu o Flamengo conseguir fazer nessa Copa América. Está cheio de desfalques, mas mesmo assim conseguir o topo da liderança nesse Brasileirão. Então estão de parabéns os jogadores que ficaram, e para os que estão voltando, que eles lutem bastante para deixar o Flamengo nesse patamar que a galera entregou, né? Os reservas entregaram para esses jogadores que estão voltando. Valeu, nação rubro-negra, bom jogo a todos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!